Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que vale uma prosa, vale ou não vale uma prosa, Fábio? Sempre vale. Fábio Agitadas, e, tudo certo, Fábio? Mais um episódio de um assunto que é muito interessante, interessante. E que a gente vai desvendar aí. Exatamente, assuntos interessantes como sempre, né? E sim. Como, né, nossas convidadas. Sempre à altura, né? Sempre à altura, graças a Deus. Nossa quarta temporada, 80 e todos, né? Eu já perdi a conta. 90, sei lá, 88, o episódio. 88. Bora falar com ela, minha amiga, uma amiga recente, maravilhosa. E, enfim, depois nós vamos entrar aqui em vários assuntos. E ela tem esse livro aqui que também acabei de ganhar, vou ler, depois eu vou falar pra vocês desse livro. Vou falar com ela, Heloísa Paranhos. Ei, Heloísa! Muita honra nossa de recebê-la aqui. Muito obrigado pelo convite. Por aceitar o convite. E quem é, na visão da Heloísa, você olhando no espelho, quem é Heloísa Paranhos, pra gente começar aqui? Quando você olha no espelho, você fala assim, eu sou essa pessoa hoje. Nossa, que pergunta oportuna. Já pra começar o ano assim é bom demais. Bom, obrigada, Marquinhos. Você é um amigo, não um novo amigo, mas querido demais. Obrigado. Né, com propósito de vida, né? Sim, Também isso é outra história. Vamos comentar aqui. Fábio, muito obrigada. Foi um prazer agradeço. te conhecer. E, gente, quem é Heloísa? Que delícia responder isso exatamente hoje. Nessa virada, né, de ano, foi um ano para mim de muita reflexão. Ano passado, né, foi um ano bom, porque eu tô aqui, né? Sim. Foi um ano muito positivo, e eu sempre procuro olhar pelo lado positivo. Boa. Eu acho que a Heloísa, ela é uma mulher que eu admiro. Eu aprendi a gostar da Heloísa, a valorizar a Heloísa. E eu comentei esses dias com a minha filha, com a Fernanda. Eu falei, a Heloísa amadureceu. Porque às vezes a gente vai passando pela vida, fazendo tudo, resolvendo tudo, e não tem tempo de olhar, né, para si. E eu achei bacana essa resposta, essa pergunta, porque eu gostaria mesmo de responder. Que legal. Que a Heloísa hoje é uma mulher feliz, completa, e que sabe separar o que foi bom, o que foi ruim, para seguir em frente. E sempre ver o lado bom, né? Sempre. Eu sempre percebi em você, apesar de a gente ter uma amizade há pouco tempo, acho que um ano e pouco, acho que é mais ou menos isso. Vai fazer um ano em março. É verdade, em março, foi na festa do clube. Verdade, olha só. E a gente, assim, em menos de um ano, vamos dizer assim, eu já consegui entender esse lado positivo seu, né? E também vi essa loucura que é a Heloísa de faz isso, faz aquilo, e ela é presidenta do Conselho, como é que é? Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos do Jordão. Isso, empreendedora. Esse dinamismo todos os dias, não atrapalha a cabeça, você não fica meio atordoada, né? Eu faço isso, tenho que fazer aquilo. E o povo ligando pra você, a gente tava conversando uma época, viajando, daqui a pouco eu tenho que resolver isso, e o povo que... Como é que fica isso dentro da cabeça da Heloísa, assim, né? Não mexe muito, assim? Marquinho, mexe. Inclusive, agora eu tô entrando num processo, assim, também de uma calmaria, né? A gente começa a ficar mais seletivo, escolher as coisas e ver que as coisas têm um tempo, né? Então, assim, eu fiquei um tempo... Agora, em março, vai ter nova eleição do Conselho da Mulher. Então, né, eu vou sair. Então, a gente tem que dar espaço para outras pessoas. Sim. Mas quando eu estou de corpo e alma. Então, para mim, é muito natural essa divisão de tarefa, de ser mãe, de ser empresária, de fazer trabalho social. Isso é muito tranquilo, né? E isso vem de muito tempo, porque eu falo muito assim, independente, né, de religião, a fé que a gente tem. E desde muito novinha, eu brinco que eu ajoelhava assim e falava, Deus, eu quero isso, me dá a oportunidade de fazer isso e etc. Sempre muito agradecida. E tudo que eu tô vivendo hoje foram coisas que eu pedi lá atrás. Legal. Entendeu? Você então, isso é muito claro isso pra mim, sabe? Claro. Então, assim, é tranquilo pra mim, porque, assim, foi uma coisa que eu esperei e tal. E nós, mulheres, temos essa capacidade, né? Eu falo que nós somos um povo, né? Vai equilibrando aquele monte de coisa. Não que isso seja saudável. Sim. Mas a gente vai, né? Fazendo tudo. Mas tem isso, eu percebo isso, que mulher tem esse negócio de consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que tem a brincadeira que o homem não consegue. E eu vejo isso, eu vi isso em você, vejo em tudo mais, por ser empreendedora e faz isso. No conselho, quanto tempo que você está no conselho?
2 anos, eu não sei a data Exatamente. certa, porque eu também tenho esse defeito, que eu também Sim. não guardo muito, mas eu entrei em 2022 e tô saindo agora, né? Sim, Então eu fiquei sim. um tempinho razoável, não sei o mês certo, mas 2 anos e pouco. O que faz a pessoa que está ali na frente do conselho? Ela o quê? Modera muitos problemas das mulheres, é isso? Sim, Marquinhos, além dessa moderação, o conselho é importante para ter visibilidade. Então, as mulheres elas vão ter visibilidade através do conselho. Políticas públicas, ações, né? Então, assim, quando eu assumi o Conselho da Mulher de Campos, eu já vinha com esse propósito porque eu faço esse trabalho há 26 anos, né? Que eu já faço esse trabalho, assim, de maneira voluntária e assim, meio que naturalmente. E o Conselho foi a formalização e a concretização desse trabalho. Então, assim, é muito importante porque lá estava desativado. Então, a gente ativou o conselho. Então, essa diretoria agora, ela é responsável por vários ganhos e vários benefícios para as mulheres de Campos do Jordão. Então, assim, a gente conseguiu abertura de portas no poder público, privado. Então, hoje eu estou saindo do conselho feliz, deixando dinheiro em caixa, ações em andamento, ações concretas. E esse é o espírito, deixar coisas duradouras, né? Porque, assim, não precisa lembrar que a Heloísa passou pelo conselho, mas as mulheres precisam saber que podem continuar contando com o conselho. Então, esse foi sempre a minha batalha, né? Perfeito. E muito interessante que você falou que está concretizando todo o seu trabalho de 20 quantos anos? Que 26 anos. Lá atrás, você começou a fazer um trabalho meio que voluntário, meio que olhando e falando, isso aqui não está certo, eu vou ajudar. Onde foi isso? Onde começou tudo isso, assim? Geralmente, não vou generalizar, mas nós que vamos para esse trabalho, nós temos históricos familiares, né? Geralmente a gente presenciou isso, e em algum momento da vida você toma consciência, e você, né, tem pessoas que vão, né, que ficam deprimidas, que vão outro caminho, e tem pessoas que vão à luta. Eu escolhi ir à luta. Então, eu sou de Belo Horizonte, e nessa época o Luiz Mauro era vivo ainda, nós fomos para o Rio Grande do Norte, né, Luiz para a Mauro Praia da Pipa, meu marido. Uhum. Nós fomos para a Praia da Pipa, e quando chegou lá, a gente não tinha ainda a pousada, a gente começou a fazer outros negócios. E eu tive a oportunidade de andar pelo interior do Rio Grande do Norte. Então, eu vi uma realidade, assim, totalmente, né, triste, diferente, e que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. A princípio deu aquele choque, né, de não dormir, de não comer, e etc. Mas depois eu fui assimilando, falei, o que eu posso fazer? E eu comecei, naquela época não tinha Instagram, WhatsApp, então não tem registros. Mas hoje eu sei que eu ajudei, assim, centenas de mulheres. Porque cada lugar que eu ia, que eu identificava um problema, eu tentava. Como que eu tentava ajudar? Vendo as habilidades dela, ensinando um pouco que eu sabia e que elas não sabiam. Né? Questões básicas mesmo de vida, de negócio, e isso foi. O que você viu ali foi que violência contra a mulher, isso? Foi... Eu vi violência, né, física, verbal, de todos os estilos, e uma coisa que chamou muita atenção foi que as mulheres muito jovens, né, até depois a gente vai falar sobre o livro, nessa temática toda, porque assim, meninas, né, crianças, né, sendo... assim, abusadas, assim, e, às vezes a necessidade, a pobreza, ela transforma o homem meio que em bicho, né? O homem que eu falo, o homem e a mulher, né? O ser humano. Então, assim, esse instinto de sobrevivência, essa banalização, porque quando você tem seus direitos básicos, né, privados, você se sente um nada. Então, tudo que vier para você parece que é merecido. Então, confrontar com isso é que deu esse start. Eu já tinha, né, histórico, então eu falei, bom, então eu posso fazer alguma coisa. E assim eu fui fazendo e começou lá atrás. E eu imagino que na época, principalmente, agora até agora seria, mas acho que foi uma coisa meio até para as pessoas que estavam recebendo, tentando receber essa ajuda, algumas, acho que foi meio que um choque, né? Porque de repente na cabeça das pessoas, o que essa pessoa, o que a Heloísa quer aqui comigo? O que ela? Eu imagino isso. Algumas eu acho que recebeu muito bem, mas eu acho que você enfrentou vamos dizer, problemas também da educação da pessoa, né? Barreira da própria educação da pessoa, ou barreira barreira dos homens. Será que vendo isso, fala, o que essa mulher quer fazer aqui? Acho que isso você também bateu de frente com isso, né? Bastante. Não teve medo? Tive. Tive. Mas eu fui com medo mesmo. Não, perfeito, graças a Deus. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, quando a gente começa a fazer essas coisas, que são meio assim, parece que intuitivas, instintivas, não sei dizer, as pessoas não sabem muito bem, porque não tinha essa informação toda. Hoje você coloca no Instagram,
tem casos, as mulheres se expõem, as pessoas declaram o apoio, né? Uhum. Tem mulheres hoje que realmente se colocam na frente e falam, não, eu estou a seu dispor e tudo. Sim. Naquela época, não. Então, a gente ia fazendo as coisas. Então, causava estranhamento nas mulheres. Por quê? Uhum. É tão difícil sair da zona de conforto, né, Marquinhos? Exatamente. É muito difícil. Então, causava aquele estranhamento. Então, muitas mulheres me viam como uma ameaça. Como se eu estivesse querendo atrapalhar a vida delas. Isso, invadir. Isso, é. Então, assim, teve cidade lá no Rio Grande do Norte que eu era persona não grata. Das pessoas virar a cara pra mim, de eu entrar no comércio, ninguém olhar pra mim. Porque tudo muito pequeno, né, interior. Todo mundo já sabia. Então, assim, eu emagreci muito, eu chorei muito. Assim, a minha vida, a minha trajetória, ela foi muito sofrida nesse sentido. Porque, assim, mesmo tentando ajudar, em Campos do Jordão também não é diferente. Muito sofrimento. Assim, quando você vai tocar nessas feridas, você tem que preparar, porque você vai levar. A recompensa, ela é pessoal, ela é interna. E às vezes é lá na frente. É lá na frente. Mas, assim, gente, é sofrido, não é fácil. Porque as próprias pessoas, até as que estão envolvidas, Fábio, nesse sentido, elas te rechaçam, elas começam a ver você como, né, como eu falei, como uma ameaça mesmo. Ameaça, intrusa, sei lá, o que ela tá fazendo porque, aqui? infelizmente, muitas das mulheres que passam por essas coisas em casa, ela cria uma dependência, né? Não é mais amor, é uma dependência E ela não vê, né? Então, ela não vê. Então, problemas. Às vezes, ela sofre violência, tanto corporal como psicológica dentro de casa, mas não consegue sair disso porque ama o fulano, né? Não se vê fora de casa, e aí ele que paga as contas, como que eu vou viver com meus filhos, e deixa acontecendo, né? Hoje, a sua visão, assim, hoje você vê esse movimento das mulheres entendendo um pouco mais isso que ele está falando e tentando sair um pouco mais, apesar de a gente ver muitas mulheres ainda dentro disso, de machismo, dos machistas, dos narcisistas, enfim, um monte de... Mas você vê que tem bastante mulheres começando a sair, né? Você vê esse movimento? Eu vejo, tem sim. Quando a gente faz um trabalho, sempre a gente coloca o lado pessoal da gente, assim, coloca a personalidade da gente. Então, assim, eu não posso fugir que eu sou uma pessoa católica, que eu sou uma pessoa, né, que eu tenho meus princípios, que eu fui de uma criação, então a gente coloca, DNA da gente ali. Sim. Então, assim, eu vou dar uma visão, que eu sou uma estudiosa do assunto, eu vou dar uma visão de estatística e vou dar a minha visão de vivência. Na estatística, o que acontece? A violência aumentou em níveis alarmantes. É mesmo? Eu não sei explicar, as pessoas ainda não sabem. Existem estudos da ONU, de outras instituições, que tentam entender esse aumento, né? Antes a gente atribuiu à pandemia. Sim, muito perto, só que isso continua, então a gente não sabe. Então, assim, a minha observação, porque, né, como eu transito em vários estados, até outros países, e todo país que eu vou, inclusive vou dar o último país que eu visitei, eu vou dar uma panorâmica. Então, o que acontece? Não está tendo um meio termo na nossa vida, em aspecto algum, entendeu? A gente sofreu demais, calou demais, e hoje a gente passou né, não está naquele fiel da balança, a gente está acima. Então, isso também, porque a gente causou um confronto, é uma batalha, né? Porque, assim, a pessoa, quando ela é mau caráter, seja homem, seja mulher, seja o que for, ser humano, né? Você vai travar uma batalha, você nunca vai conseguir bater de igual para igual. Porque você não tem a coragem que ela tem, a maldade que ela tem. Então, ele sempre vai te superar. Então, quando, né, hoje tem várias nomenclaturas, narcisista, não sei o quê... Quando uma pessoa com essa determinação diagnosticada, né, que eu não posso virar e falar com uma pessoa narcisista, porque é uma pessoa que tem estudo, né? Então, se é uma pessoa diagnosticada e tudo, é muito difícil, porque ela vai querer ter o controle daquela situação. Então, quando a mulher, ela entende que hoje ela lê, hoje ela conversa no trabalho, ela vê na televisão, quando ela vê aquilo tudo e que ela se identifica e ela tenta sair, ela causa um desconforto. Então, o que a gente assusta é que muitas mulheres passam por isso. E eu acho que esse aumento se atribui a esse querer se livrar daquilo. E sair daquele problema. Então, assim, tem várias vertentes, né? A gente não pode falar que é isso exatamente. Mas eu analiso, assim, a questão também das mudanças de papéis, né? Hoje, nós mulheres, a gente assumiu uma liderança, um comando, e o homem está meio perdido naquilo. Um homem que é de bem, ele vai digerir aquilo, é um processo da evolução. Um homem que não é, ele não vai aceitar, né, que a mulher tenha voz, que a mulher tenha as escolhas, que ela ganhe mais que ele, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem muito isso.
E essa violência, sabe, gente, ela é tão assim, às vezes ela é tão silenciosa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um defeitinho no pé. Eu já relacionei com pessoas que eu postei uma foto maravilhosa num lugar maravilhoso, não por mim que eu seja maravilhosa, mas assim, o cenário maravilhoso. Sim. Ela virou e falou assim, nossa, eu vi o dedo do seu pé. Então, assim, aí se eu fosse uma pessoa mal resolvida, nunca mais eu ia tirar foto do meu pé. Sim. Sim, mas a pessoa sabe. Você entendeu? Então, assim, essa manipulação é uma coisa velada. Então, assim, eu sempre, né, o cume do livro foi exatamente para que as pessoas esclareçam, que elas saibam o que está acontecendo com elas. Porque muitas vezes a mulher vai passando por isso, assim, sem nem entender que ela está vivendo. Isso até que você falou é muito interessante, que por ter muita divulgação hoje, a gente falar muito disso, ter um bate-papo desse na internet, que a gente pode falar, porque acho que antigamente nem poderia ficar falando tanto disso, Não. mas por ter tantas informações, as mulheres estão entendendo e estão tentando sair, como você falou. Eu achei interessante, porque eu vejo realmente isso. Eu acho que por a gente estar divulgando muito, trazendo muito esse assunto e tendo isso nas telas, eu não assisto televisão, mas eu leio muito jornal de internet, alguns. É muito assunto, é muito notícias ruins. Todos os dias, né, gente? Todos os dias. dias. Inclusive, enfim, na minha família já teve esse problema há uns meses atrás, bem pesado. E, assim, eu vejo que realmente as mulheres querem sair. Só que fica nesse problema de como que eu vou sair, e aí eu acho que aumenta a violência por conta do cara. Opa, vamos falar homem e mulher, né? Não vamos, porque também tem mulher desse jeito, né? Exatamente. Que pega os homens e apavora. São seres humanos, né? Humanos. Mas o que mais aparece é homem matando mulher, homem batendo em mulher. Então, assim, eu vejo isso. Só que, assim, como que uma mulher, né? É uma coisa para nós, não é uma pergunta direta. Mas estou tentando imaginar como uma mulher detectando isso consegue sair disso rapidamente antes que aconteça uma coisa pior ou antes que o outro lado, opa, ela já está entendendo, vou bater. É complicado para a mulher, né? Não? É muito, Marquinhos. Você está fazendo perguntas muito boas, pontuais. O que acontece? Nós não podemos juntar as pessoas, os seres humanos, num pacote só. Sim. Então, assim, quando se fala em ajudar, a gente tem que dividir também, tem que classificar, sabe? Uhum. Eu já fui dar palestras que eu fui mal interpretada, porque é o seguinte, eu estava ali num público que a minha linguagem tinha que ser para aquele público. Não adianta eu querer falar sobre violência, sobre como que essa mulher vai sair, para uma coitadinha que mora numa comunidade, que não tem condição nenhuma, que apanhou do pai, que a mãe apanhou, que a avó apanhou, chegar e falar assim, que isso? Você precisa se livrar disso, vai trabalhar, vai não sei o quê. Se aquela pessoa não tem nenhuma roupa para vestir. Então, ela tem que ser tratada para ela sair da violência de um jeito. Uma pessoa mais esclarecida, ela tem que sair de outro. Sim. Né? Cada pessoa tem que ser de um jeito, tem que ser tratada de um jeito para ela conseguir sair. Mas o ponto principal é ajuda psicológica. Nenhuma mulher consegue sair de um ciclo de violência, seja ele física, patrimonial, sexual, sem apoio psicológico. Porque nós precisamos nos fortalecer para entender o que está acontecendo e para sair daquela situação. Porque, assim, nós temos que ter inteligência. Se você está num relacionamento que a pessoa é abusiva de agressão física, você não vai chegar e vai confrontar ela, porque você vai apanhar. Então, você tem que ter apoio para você ir ludibriando aquela situação até você desvencilhar. Entendeu? É cansativo. Se você é uma pessoa que você percebeu que você está sendo manipulada psicologicamente, você precisa saber sair daquilo. Então, sem apoio psicológico, infelizmente, é humanamente impossível. Né? É uma loucura. O livro, vamos já entrar então agora. Qual é a ideia do livro? É exatamente, como você falou, combater, eu não sei se é combater que fala, mas o que é? É alertar? Você coloca aqui alguns relatos do que você viu, do que você não... O que é o livro? O livro foi uma oportunidade que eu tive, foi um presente, né, da Secretaria de Cultura de Campos do Jordão. Né? Quando o Benilson era secretário de Cultura, eu fui atrás dele para fazer uma cartilha infanto-juvenil, né, da importância da menina e do menino saber desse assunto logo cedo, né, e aprender. Legal. E aí ele falou, não, tá tendo um projeto e tal, eu entrei nesse projeto e eu entrei. Né, abracei essa questão do livro. O livro, eu fiz um livro de fácil leitura, um livro pequeno,
para que as pessoas não tenham nem preguiça de ler, porque hoje a gente quer informação, né? 15 segundos de vídeo. Então, assim, ele é uma história verídica, né, baseados em fatos reais, de histórias de Campos do Jordão. Né, como eu estava com trabalho lá, eu não coloquei a pesquisa do Nordeste. Porém, qualquer mulher do mundo inteiro que lê vai se identificar. Vai se identificar, né? Entendeu? Porque as histórias se repetem. Então, é uma história de uma menina, de uma moça, né? O personagem principal, ela chama Helena, e a vida dela é a saga de muitas mulheres. Então, muitas mulheres vão se identificar. E esse livro eu falo que é um presente, que foi uma forma de eu contribuir, né? Que eternizou uma conscientização. Né, que as pessoas vão ler e vão falar, peraí, eu passo por isso, ou minha mãe, ou minha amiga. Que legal. Então, eu considero que foi um presente não só para as mulheres, mas principalmente para mim, por essa trajetória toda, né, de trabalho. É quase que um prêmio para você, né? Você fica, acho que... Porque é interessante você olhar e materializar todo esse trabalho que você está falando e tudo mais. Não li ainda. Acredito muito que você colocou muita coisa sua ali, acho que fica como uma, sei lá, uma estátua, alguma coisa assim, né? Exatamente. Um troféu, né? Uma estátua, um troféu, que pra meio que, ó, tá aqui um pouco da minha... Interessante o livro, assim, quando eu conheci ela e tudo, e ela já tava falando no começo do ano, eu quero escrever um livro e tudo, mas eu vi essa pequena trecho, né, pequena saga sua ali de correr atrás de uma pessoa para, né, auxiliar nisso, auxiliar naquilo. E aí, há pouco tempo atrás, ela põe lá no nosso grupo, lá, a gente tem um grupo de, saiu meu livro. Eu falei, que maravilha. E que felicidade poder estar aqui e falar de tudo isso, num momento que eu tô tão bem, sabe? Que realmente... O ano passado passamos por uns problemas aí. Perrengues, Você falou agora de estar tão bem, é legal, mas como que você absorve tudo isso, as histórias do dia a dia? Porque você vai observando isso aí, né? Você pega um pouquinho dessa pessoa, um pouquinho daquela, um pouquinho dessas histórias. Como que dorme depois? Olha, Fábio, é uma coisa bem complicada, porque eu sou muito emotiva, sabe? Eu sou muito passional. Sim. Então, assim... De peixes, desculpa a palavra, mas assim, dispor do estômago, é ficar sem dormir, é ficar com palpitação, sabe? É querer ir lá esganar, é querer ir lá e arrancar a pessoa e resolver. É pôr pessoas na sua casa, que eu já fiz isso. Então, assim, tem de tudo, né? E, assim, a gente não consegue, muitas vezes, separar. O que me acontece é que cada vez que eu levo, né, assim, como eu falo assim, que eu sou ferida, eu transformo isso em luta. Essa mulher está passando por isso? Então é ali que eu tenho que atacar. Atacar no sentido, assim, de ver o que pode fazer para melhorar, entendeu? Para suprir mesmo isso. Mas, assim, é muito difícil separar. A gente carrega. Eu lembro, assim, da primeira mulher que eu ajudei. É mesmo? E também agora da última, né, em Campos do Jordão. Mas eu lembro da primeira. Como ela chegou, como que eu abordei, a roupa que ela tava, isso está nítido na minha cabeça. Porque tem histórias, tem pessoas que marcam mesmo, né? Que vê, assim, hoje, quando o tempo vai passando, não pesa tanto, a gente consegue amenizar. Mas, assim, né, fazem parte da minha história. E você acaba virando filhos, né? É aquele filho que não mora na sua casa, mora ali, né? Você tá sempre querendo saber, sempre... Você se envolve, né? Né? Inclusive essa pessoa eu tenho contato até hoje. Ela tá no Rio Grande do Norte, muito bem, graças a Deus. E eu tenho, assim, eu queria tanto ter registrado o antes e agora o depois. Mas, assim, já tá bom. Eu sabendo que deu certo, já tá bom. Porque são histórias que a gente também nem pode ficar divulgando, dando nomes, nem nada, né? Claro. Acho que é o verdadeiro dar com uma mão e nem olhar nela. Nem olhar, nem saber, mas é interessante isso. Você ter contato e ter esse feedback, né? Eu acho que para você, né? Ela tá bem, sabe? Tá vivendo bem. Pô, deu certo a primeira, imagina, deu certo e várias outras que eu tenho certeza. Mas você também, nessa passagem de ver várias coisas que você quer ajudar, você se envolve, você também já detectou mulheres que queriam fazer um negócio parecer que foi uma coisa e não foi. Tem isso também, né? Marquinho, tem. Infelizmente, Estamos dando com o ser humano, né? O que acontece? Às vezes é cruel até a gente falar, porque quando a gente está num projeto desse, muitas mulheres entendem que você vai ajudá-las acima de qualquer coisa. E não é, a gente tem que ter um critério. Então, assim, se a gente vê, porque muita mulher usa dos recursos, assim como, eu não estou falando de mulher, seres humanos, eles usam de benefícios, dão carteirada, né? Tem ser humano para tudo. Então, tem mulheres que sabem que existe uma rede de proteção e elas vão utilizar daquilo para vingar, para prejudicar. Isso acontece, infelizmente. Quando a gente identifica,
vira tudo contra a gente, né? É, Que aí né? você já não presta mais, você já não Uhum. ajuda, mas já aconteceu sim. Nossa, e é Eu difícil. trabalhei com uma menina e ela vivia reclamando do namorado. E eu não entendia. Eu falei, meu, largo do cara. Né? E aí um dia ela falou assim pra mim que ele ia viajar, ia ficar, sei lá, semana, um mês fora. E que ela, nesse tempo, ela ia terminar com ele, esperar ele chegar no destino e terminar pro celular. Né? Mandar mensagem, acabou, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, cara, não faz isso. Termina antes dele ir, porque ele já desconfia de você. Se você esperar ele chegar lá, ele vai falar assim, agora que ela me traiu mesmo, né? É. Então já faz a conversa antes, ele vai viajar, vai ficar a semana, um mês fora, e é o tempo que você precisa pra você respirar. Ela falou, beleza, vou fazer isso. Fez? Não fez. Ainda fez post, ai meu amor, você vai ficar tanto tempo fora, vou ficar com saudade. Nossa, já não sei o sabendo quê. que ia terminar. Não, e não terminou nada. Até pelo contrário, casou. Caramba. Meu Deus. E agora ela não fala comigo, né? Porque eu falei pra ela largar do cara. Uhum. E ele não fala comigo. Então, eu vejo isso também, assim, esse lado das mulheres, até os homens, né? O ser humano, como você falou. Mas querer se beneficiar de, eu tenho uma brecha aqui, eu vou usar isso aqui contra a pessoa e tudo mais. E eu fico até meio assim, preocupa, porque a gente bate muito na tecla de que tá acontecendo isso, desse... Todos os minutos. Todo momento tá acontecendo isso, e aí você quer sempre ajudar, né, o lado, entre aspas, mais fraco, que a gente fala que é mais fraco, o da mulher, porque é o que mais a gente vê é homem. Estatisticamente É. né? Exatamente. Homem mulher. Mas aí acaba se tendo, assim, tem que ter o cuidado de não também prejudicar o homem no sentido de, peraí, mas essa aqui fez por caso pensado, já vou forjar ali algum soco, enfim. Então eu também fico com esses, na minha cabeça, eu estudando desde 2023, que eu estudo um pouco esse tema, e eu ficava assim, tem que ter esse lado, a gente tem que ajudar, mas também tem que ter esse lado assim, com cuidado, né, para você não prejudicar. Pra gente não cometer uma injustiça, Exatamente. né? Só complementando até a pergunta que o Fábio tinha feito anteriormente, que, né, dessas histórias que ficam, né, não tem jeito, acaba impregnando a gente. Mas no caminho a gente conhece muitas pessoas boas também. Mulheres que também têm o mesmo intuito, então vai te fortalecendo. Então você faz uma rede, quando você tá mal, você vai lá, né, e pede um ombro. E comentando o que você falou, Marquinhos, é o seguinte, existe um trabalho já em várias cidades, inclusive no Rio de Janeiro tem um senhor que eu converso muito com ele chama Paulo Sarcon. Ele faz um trabalho de recuperação dos homens, né? Por que isso é importante? Isso junto com o judiciário, né? Porque quem decide se o cara é bandido, é criminoso, é o juiz, é o judiciário, não é a gente. Então, digamos que seja identificado que aquele homem cometeu um ato, né? Porque assim, o que a gente faz? O homem é mais forte. Se o homem perder a cabeça, ele vai machucar uma mulher, com toda certeza. Mas eu posso fazer isso, todo mundo pode fazer isso. Então, a gente tem que separar bem. Então, se isso acontecer, e a gente entender que esse homem pode se recuperar, para ele não estourar mais, para ele não ser uma pessoa estourada, existe isso. Existem projetos para a recuperação de homens. Então, isso é muito interessante, porque a gente também não pode condenar. Porque, assim, o que acontece hoje? Eu falo que eu tenho homens maravilhosos na minha família. Então, eu também tenho esse olhar. Eu não sou aquela pessoa que ajuda mulheres e que demoniza homens. Não, entendeu? Todo mundo acha, não sei o que, não. Né? Eles Todo até homem associam, né? Que você vai só massacrar. Não, gente. A gente tem que olhar, né? Com um olhar de humanidade também. Então, esses homens, né? Eles podem entrar num grupo, conversar e tudo. E a gente tem que entender que as pessoas irritam umas às outras. Então, a mulher às vezes usa disso. Às vezes a mulher tá doida para sair de um relacionamento, tá doida para fazer alguma coisa e acaba provocando uma situação. E isso tem que ser falado, né? Às vezes eu vou dar palestra, eu falo, isso tem mulher que não gosta, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar que a gente tá ali, que a gente não é alienado, né? São histórias. As pessoas, cada pessoa que chega ali tem uma história, são individuais, então você tem que escutar aquilo e ver o que tá acontecendo, né? Colocar numa balança, né? Não adianta. E por que tem tanta ação para mulher? Porque estatisticamente os homens machucam mais as mulheres, agridem mais, né? Então, como que pode, né? E é uma coisa assim, enfim, eu vou ler notícia, né? Todo começo do meu trabalho, eu abro alguns sites de notícia para eu me inteirar o que está acontecendo.
É muita coisa, é muita, sabe? E como eu até já comentei com a Elo, em 2023 eu fiquei muito tempo assim, eu separei e fiquei muito tempo no mercado, no mercado. E eu comecei a conversar com muitas mulheres, mas conversar assim com muitas e trocar ideia mesmo, não é ter nada. E como eu acho que eu passava para as mulheres um pouco de, pô, ele é gente boa, deixa eu conversar, eu ouvia, era assim, era recorrente, quase todos os dias eu ouvia um relato mais cabeludo que o outro, eu falava, mas como assim? Mas por que você passou por isso? E não sei o quê. E eu ia meio que, não catalogando, porque eu nunca anotei nada, mas eu ia guardando na minha cabeça. Falei, olha só esse tipo de agressão, vamos dizer assim, né? Não era nem física, algumas físicas, mas a maioria psicológica. E aí, como você falou mal ali do pé, porque é mais ou menos isso, sabe? Da pessoa falar de um cabelo, da pessoa... Nossa, tem uma que uma menina falou uma coisa assim que... Eu tava conversando com a menina, e a menina bonita e tudo mais, mas ela fofinha. E aí, ela comentando, e eu vendo as fotos dela no Instagram, e ela com um corpo maravilhoso, assim. E aí, a gente foi conversando e eu brinquei com ela. Falei, não sei, alguma coisa de foto com o corpo, sei lá. Ela falou, então, dela contando pra mim que o ex dela, ela fazia um trabalho aqui de modelo e tudo mais, e ela era muito convidada para fazer figuração na Globo, em novela e tudo mais. E aí o cara não gostava. O que o cara fez? Com o tempo que depois ela percebeu, o cara começou a engordar ela. Que absurdo. Ela falou, Marquinhos, o cara começou a me engordar. Tipo, doce todo dia, ai amor, não sei o que, ela nitidamente, ela foi, sabe? Ela falou, depois de um tempo eu vi, não, ele... E ela falou que isso foi uma coisa que ela levou para a justiça e tudo mais. Eu ouvindo aquilo, parece assim, não é possível. Parece absurdo, né? Mas depois eu vendo os outros relatos de outras agressões, né, psicológicas, essas coisas, eu falo, eu acho que a pessoa às vezes faz isso por caso pensado, sabe? E depois eu vendo outras pessoas fazendo algumas coisas parecidas, eu acho que faz caso pensado. Faz sentido, né? Faz sentido até onde chega a ignorância, sei lá. É por isso, Marquinhos, que eu falo sempre, nós temos que cuidar da gente. Sim. Não adianta você jogar a responsabilidade do outro de te fazer feliz, de te proporcionar as coisas. A solitude, quanto mais cedo a mulher aprender que ela precisa dela para fazer as coisas, melhor vai ser. Sabe? Tem relacionamentos saudáveis? Tem homens bons aos montes, né? Igual eu falei, na minha família tem um tanto. Né? Então, o que a gente precisa? Identificar, se preservar, parar de consumir conteúdos fúteis. Hoje em dia as pessoas ficam achando, eu tenho que ser isso, eu não posso envelhecer, eu tenho que me mostrar, eu tenho que não sei o quê. E essa busca incessante perde a essência, aceita qualquer coisa e vai culminar nisso. Então, cuidar da cabeça, sabe? Cuidado psicológico, né? Entender quem é você, né? Se fortalecer para poder buscar uma outra pessoa, um relacionamento. E para poder visualizar esse cenário, identificar, né? O quanto antes, né? Porque ninguém está livre, né? Porque ninguém vai chegar assim, eu sou um abusador, eu sou um agressor. Muito pelo contrário, ele vai te conquistar. Mas hoje eu vejo assim que as mulheres sofrem de duas maneiras, né, nessa situação. Primeiro que as redes sociais você tem que mostrar que está feliz, você tem que estar com o corpo lindo, você tem que estar com a roupa legal. Né? Filtro. Só que o marido não quer, totalmente o contrário, quer que você esteja gorda, pode dizer, né? Quer que você esteja gorda, com calça jeans, jaqueta até o punho, e aí você vê a mulher sofre dos dois lados. É uma loucura. Eu vejo muitos homens não querendo mostrar, não é nem mostrar, não é também exibir a mulher, mas querendo preservar ela de uma maneira, controlar, pronto. Eu vejo muito controlar muito isso. O que veste. Tem muito isso. Sim. Essas coisas loucuras. E aí a mulher vê lá na rede social as amigas postando roupa tudo arrumado, de vestido, de saia, de decote. Fala assim, cara, eu não posso nada disso. E eu falo que tem que ser um consenso, né? Sim. Quando você tem um relacionamento, tem que ser um consenso. Né? Eu acho que você vai ver, isso não faz bem para você, isso não faz bem, e vocês dois vão viver a vida de vocês, né? Sim. É sempre assim. Mas hoje existe um comparativo muito grande, como você falou, Fábio,
né? As mulheres se comparam muito e essa coisa fake da internet que todo mundo compra como verdade, né? Sim. Isso é um problema demais para as jovens, principalmente, né? Sim. Quando nós estamos mais maduros, a gente consegue fazer aquele... Mesmo assim, ainda vem alguma coisinha, um resquíciozinho, né? Vem. Mas Não, mas as jovens sofrem muito. Você imagina uma menina de 12, 13, né? Que hoje em dia é mais cedo. Sim. Começa a olhar aquela coisa perfeita, tudo, né? Você vê que hoje em dia a inteligência artificial piorou a vida ainda. Exatamente. E ela compra aquilo como verdade, né? E isso movimenta o mercado de maquiagem, né? Eu tenho estética, no uma geral. conhecida que fez 15 anos, trocou festa, trocou tudo por um iPhone. Porque o iPhone, a foto fica mais bonita no Instagram. Tem esse ditado, né? Que as fotos do iPhone no Instagram ficam melhor que a de Android. Sim. E trocou tudo, festa, tudo, aquele momento legal e tal, por iPhone, por cada foto. Meu Deus. E a família trocou. Ainda tem isso. E eu pensei que você ia falar plástica, que é muito comum. Nossa, eu também plástica, pensei, 15 anos. Porque é difícil. Então, assim, se a gente não se cuidar, se a gente não olhar para dentro. E isso, por exemplo, quando você está com um menor, com uma mulher, né, menor, a responsabilidade é dos pais. Né? Então, assim, se você está vendo um comportamento diferente no relacionamento do seu filho, de sua filha, você tem que intervir. Quando a pessoa é adulta, né, a gente não tem aquele poder mais. A gente tenta intervir, mas tem que... A gente tenta, mas depois de adulto é mais difícil. Mas a gente tem que mostrar sempre o que você está vendo. Então, assim, né, eu aconselho. Você está vendo, você fala. Porque uma hora vai bater nessa pessoa e ela vai procurar ajuda. Né? Tem um time, cada um tem um time. Por questões de vivência, de criação. Não adianta a gente querer impor um conhecimento que às vezes eu gastei 50 anos para adquirir. Não tem como. Então você tem que deixar a porta aberta. Né? Para que ela volte quando ela precisar. Né? Não é voltar na metáfora que eu estou falando. Né? Olha, você está vivendo isso... Eu tô aqui, quando você precisar, a gente vai. Nessa de rede social, você lembra aquela mulher lá que pediu ajuda por sinais na live lá de trabalho, porque lembro ela pegou, fez o sinal assim. Foi durante a pandemia, não foi? Foi, porque o cara ficava vigiando, né? Então, foi. E aí ela pegou e fez lá o movimento. Aí as amigas ligaram na casa, alguma coisa, para dizer que tá entregando pizza, ele desceu, ela trancou a porta e a polícia estava chegando. Ver, né? Pois tem que ter uma linguagem para cada mulher. Sim. Tem mulher que essa linguagem de sinais não vai adiantar em nada. Nada, né? Entendeu? Mas para outras já resolve. Então, assim, tem que ter realmente uma equipe multidisciplinar ajudando essa mulherada, né? Caramba. Dando a mão para essa mulherada. E aqui, só voltando rapidinho, aqui cada tema tem, você fala... vários assuntos aqui. Várias histórias? Que as histórias? A Helena, ela é uma mulher que ela tá viva, né? E ela passou praticamente por todos os tipos de violência. Então, falar da vida da Helena foi como se fosse um compilado mesmo, que várias mulheres vão identificar, né, no decorrer, e outras que não sabem, né? Tem muitas mulheres, graças a Deus, que nem sabem o que é isso, que são muito bem cuidadas, muito bem tratadas, e tratadas com dignidade, mas que elas também leem e possam identificar em outras, né? Sim, ajudar. Porque às vezes, por exemplo, eu estou na minha casa, chega uma pessoa e fala, meu marido fez isso. Vou dar um exemplo prático, né, que às vezes as pessoas precisam entender. Meu marido chegou em casa, não gostou da comida, jogou a comida fora, mas também, coitado, né? Ele trabalha tanto, tá cansado, eu fui lá, fiz outra comida. Aí, às vezes você comenta isso com uma amiga, e a amiga tem que virar e falar, olha, amiga, isso não é normal. Né? Vai ler, vai se instruir sobre o assunto. Né? Porque houve um tempo que a gente falava assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Por que a gente falava isso? Tem um motivo. Porque sempre era confusão, gente. Né? Porque não tinha a intervenção da maneira correta. Então, assim, você não precisa pular no meio lá do casal e degladiar com eles, não é isso. Mas é você orientar, é você ficar atenta, né, aos sons, a alguma coisa que possa acontecer. Então, é isso. Quando uma amiga falar, ou seja mãe, seja irmã, qualquer mulher chegar e contar alguma coisa, alerta, fala, olha, dá uma olhadinha sobre isso, né? Lê sobre isso. Aconteceu mais vezes. Se ela não tiver acesso à leitura, tem muita mulher coitada mesmo, que não tem acesso a nada, conversa, fala, instrui, procura o AB da sua cidade, né? Procura o conselho da mulher da sua cidade. Pelo menos dá um caminho para essa mulher. Porque, assim, ela pode, na hora, não entender muito bem. Mas vai ter um momento, que eu falo que existe, toda mulher, acontece alguma coisa dentro dela que ela levanta. Ela fala, opa,
né? Pô. Chega, não dá mais. Então é bom ela saber que tem um caminho. Que é interessante isso que você falou, né? Às vezes uma coisa simples para a pessoa, que ela acha normal, ou que acontece sempre, sempre acontece, já é um sinal. E esses sinais, por exemplo, o ser humano ele é insaciável, né? A gente faz uma coisa, a gente quer sempre superar. Então a violência é a mesma coisa. Você começa reclamando, depois você belisca, depois você empurra, depois você chuta, depois vai gritando, até quem tem a má índole de chegar ao feminicídio. Então a gente tem que entender os sinais, porque assim, o agressor ele vai testando. Ela aceitou isso, ela aceitou aquilo, porque ele também é um problemático, né? Ele é uma pessoa que precisa de ajuda também. Então ele vai testando até onde ele pode chegar, né? Que loucura. Eu já vi história de mulher falar que o cara tava com a razão porque ela errou e provocou a ira dele. Aí você fala, cara, não existe isso. E é engraçado que eles são tão covardes que eles não batem ninguém maior que eles, né? Não. Repara pra você ver. Você acha que enfrenta? Você vê aí na rua, a gente tá andando, né? Eu tava andando na rua, o cara veio deu um grito no meu ouvido. Sabe, se eu fosse um homem bem forte, ele tinha dado um grito no meu ouvido? Não tinha nunca. Mas é bem assim, então, o perfil desses caras. Então, assim, eles têm essa covardia, né? E é uma coisa que acontece em todas as camadas sociais, né? Todas, Fábio. Exato. Não escolhe, ela é democrática. Ela é democrática. Você vê mais pobre ao mais rico, do desconhecido, do conhecido. E assim, tem um dado também interessante, que a gente muito fala da dependência financeira, né? Hoje está havendo uma mudança nesse gráfico da vergonha social, né? Da mulher ficar com vergonha. Por mais que todo mundo hoje pode separar, que você pode separar a qualquer hora, né? Não tem mais aquele julgamento. Mas ela se sente fracassada, por exemplo. Se ela tem uma condição financeira boa, ela pensa que vai cair a qualidade de vida dela, o padrão de vida. Sim. Ela pensa, né, muitas pessoas nos filhos. E tem essa questão assim, o que minha vizinha vai falar? O que minhas amigas da academia vão falar? O que a própria família vai falar? A família vai falar. Então, assim, existe muita cobrança. Por isso que eu falo desse fortalecimento pessoal, que é tão importante. Para você enfrentar. Porque o que é melhor? Você ficar lá sofrendo, apanhando, sofrendo tudo quanto é tipo de violência, ou você simplesmente dar um ponto final? Porque no final das contas é a gente com a gente mesmo. Eu vi esses dias, eu não lembro mais aonde, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Cama de hospital é single, né? Solteiro. Ninguém vai dormir com você. Caixão, ninguém deita com você. Então, assim, gente, a gente tem que cuidar da gente. Eu tô falando isso por experiência própria. Sim. Né? A gente tem que cuidar da gente. Mas eu acho isso que você falou, realmente, a mulher acha, na separação, sempre a mulher acha que a culpa foi dela. É muito louco isso mesmo. Principalmente quando tem filhos, né? Porque assim, é o fracasso. Fala assim, eu tô destruindo minha família, eu tô prejudicando meus filhos. É um peso muito grande, né? Cara, que loucura. Isso aí é isso é histórico, né, Isso que eu ia falar agora. Isso aí é meio que vem... Porque... É aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe. Exato. Entendeu? Existem muitas teorias, muitas coisas comprovadas, mas assim, nessa minha caminhada, eu não sei falar com certeza do que onde começou tudo isso. Porque eu vejo assim, até em novela, se você assim, puxar um pouco, eu nem sou de assistir novela, mas quando você via que, assim, principalmente novela de época, quando dava errado o casamento, a mulher que estava errada, a mulher tinha alguma coisa, sabe? E o homem sempre saía meio que por cima, não, é ela que não presta. Que loucura, e aí virou e uma até coisa... pra ela recomeçar a vida dela era mais difícil, ela já tinha um X na testa, né? Exatamente. Então era difícil. Não que hoje seja tão diferente, eu acho que hoje também existe alguns problemas. A sociedade é bem machista. Ainda, muito. Você sabe aquela expressão que virou uma profissão dólar? Você sabe de onde vem? É disso aí. A mulher casava para ser dólar, para você cuidar da casa, levantar mais cedo que o marido, preparar o café, preparar o almoço, preparar a roupa. Eu vejo isso. Então ela era dólar, ela não era esposa, ela era dólar. Eu vejo isso. Agora, se eu vou falar uma coisa, vamos ver se vocês vão me crucificar também. O Fábio falou isso, uma coisa legal. Mas você sabe que eu falo o seguinte, se as mulheres estivessem cuidando das suas famílias, talvez o mundo estivesse melhor. Sabe por quê? Não estou falando que ninguém tem que ser submissa, que ninguém pode trabalhar, até porque eu sou empresária, né? Então, eu estou falando... Mas eu falo o seguinte, o acordo que eu fiz, eu falei, Luiz Mauro, eu vou parar de trabalhar um tempo, vou ficar com as meninas e depois eu volto. Isso foi um acordo, entendeu? Então, eu cuidei da minha casa, eu separei roupa, eu lavei roupa, faço até hoje.
fiz almoço, cuidei de tudo e etc. Depois, quando ela estava maiorzinha, eu voltei. Então, assim, pode haver esse acordo, sabe? O que eu falo, que eu falei no início, que tá faltando esse fiel da balança, é isso. Não é que você, para você ser uma mulher independente, você precisa largar as coisas que são... Porque, gente, existe diferença de homem e mulher, não adianta. O jeito de fazer. Você entendeu? Exato. Então, assim, o lado maternal, a mãe é mãe, o pai é pai. Nós precisamos de mãe e de pai. Sim. Entendeu? Nós precisamos dos dois. Então, é legal, assim, a mulher cuidar do lar, a mulher fazer as coisas, mas desde que ela não seja massacrada. Exatamente. Ela pode estudar, ela pode trabalhar, mas tem que haver um acordo. E quando ela não estiver fazendo esse papel, que o homem faça. Olha, eu vou fazer uma faculdade, você fica com as crianças. Os filhos vão estar supridos da mesma coisa. De cuidado, de amor e do exemplo do pai, né? Perfeito. Então, assim, eu falo assim com muito cuidado às vezes, sabe? Porque quando eu tô dando palestra, que eu falo certas coisas... Eu imagino. Mas como assim? Falo assim, gente, a gente precisa enxergar as coisas como elas são, natureza humana, né? E respeitar também. Eu não tô falando que justifica, mas, por exemplo, eu sou mulher, eu tô casada, eu vou fazer meu papel de mulher. Porque o homem, desde que ele, né, que a gente entende, ele tem o papel dele. Ele foi lá caçar, ele é o provedor, ele é isso que é que então eu vou respeitar. Né? Agora, os acordos são individuais, são do casal. A mulher ganha mais? Beleza. O homem vai ficar em casa? Beleza. Acordos, né? Mas sem crucificar, sem massacrar o outro. É muito louco, eu entrei num relacionamento e a mulher, ela tem muito essa visão. Que ela tem que acordar mais cedo que eu, fazer o café, e eu nunca tive isso. E não é que eu não tive em outros eu até tive relacionamento, mas eu sempre fui uma pessoa assim, não, para tranquila, com isso. Né? E sem contar que a Carol, que eu tô namorando dela, trabalha demais. Ela acorda 5h30 da manhã, chega em casa 6 horas, 7 horas da noite. Aí eu fico falando pra que fazer café pra mim? Não, mas tem que deixar preparado. Não. E aí é uma coisa que você vê também que é da educação dela, sabe? Não, fica preocupada. E aí eu, não, pera. Aí, tipo assim, eu fico no apartamento, ela tá trabalhando o dia inteiro e eu trabalho online. Aí chega em casa, tem a louça lavada, aí ela fica, mas você lavou a louça, mas... sabe, tipo assim, não, mas legal, não precisa. Não, peraí, eu fiquei o dia inteiro, arrumei um tempo. Então, você vê que... E é legal isso, né? É conforto pros dois. Você recebe o café, ela recebe a louça lavada e tá tudo bem. Exato, daí até ela brinca assim, né, falando pras pessoas, nossa, eu chegava em casa, tinha que arrumar, limpar a casa, colocar a roupa pra bater. Ela falava tudo, ela ia dormir 11 horas, meia-noite. Daí ela fala, nossa, mas só de ver a louça lavada... Você nossa, tá vendo? E aí o humor da pessoa muda, já vira outra coisa. Mas hoje existe muito mimimi, gente. Tudo que a gente vai falar... Todo mundo vira pro extremismo. Exato. Sabe? Você não pode ter opinião, você não pode querer fazer uma coisa. Que se você for contra o que a maioria está falando, ou então uma minoria, sei lá, aí pronto, já virou. Mas isso que você falou, eu imagino você falando isso numa palestra, você não conseguir explicar, e a pessoa ouvir e já levar para esse lado de, pô, ela tá falando que eu tenho que acordar, fazer cafezinho pro meu marido, folgar. Eu imagino a pessoa ouvindo e recebendo assim. Mas isso acontece porque hoje o país nosso está muito politizado, muito dividido. Isso. Então, o que você falar, basicamente, você está levantando uma bandeira de um lado. Você está escolhendo um lado. Então, então a pessoa que está filmando lá vai falar assim, esquerdista, direitista, não sei o quê, lulista, bolsonarista. Então, hoje tudo... O que para eles é vantagem, né? Que a gente somos bobos aqui, degladiando por causa disso. Sabe? Então, assim, tem nada a ver. Tem a ver com criação, princípios, escolhas. Sim. É isso. Mas e a gente tem que respeitar as pessoas. Exato. Entendeu? Respeitar. Acho que os relacionamentos, eles têm que ser assim, 2 pessoas. Elas resolvem, elas escolhem estar juntas. E ali elas vão construir a vida delas. Na alegria e na tristeza. Na alegria, isso, na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Nas loucuras da vida. Mas tem que ser, né, cara? Porque você tá ali o dia inteiro, né? Pode dizer. Então você tem que pensar na sua família, né? Eu abri mão de muita coisa, cara. E pra mim, tá bom, tudo bem. Quantas vezes eu acordo e a patroa fala assim, olha, manda mensagem, que ela já tá no trabalho, porque ela sai cedo e eu acordo tarde por causa do meu horário. Eu esqueci de fazer mistura. Beleza. Sim. Não, mas você quer que eu vá aí? Não, meu, esquenta a cabeça. Que bacana, né? Um dia comer arroz e feijão e aquelas farofas prontas, não vai matar eu. Mas você faz, né? Eu faço também, eu faço as coisas lá. Isso mesmo. E assim, né? É tão bom, né, gente? Tratar bem quem a gente tá do lado e tal.
Sim. E assim, uma coisa só pra gente também, que senão vai passar batido, a Heloísa é empresária, uma empresária mulher no meio desse monte dos homens e tudo mais. Isso também dá você sente que você aparecendo ali como empresária, dá uma mexida, os homens ficam meio... Demais. Ainda? Ainda. Foi assim, quando o Luiz Mauro faleceu, saiu a figura masculina. Então vieram os abutres. Eu sofri ameaça de morte com revólver. Caramba. Foi. Porque, assim, as pessoas vêm querendo dinheiro. É assim, elas não têm pudor de te falar o que elas querem. Entendeu? E eu vi aquilo, outra coisa que eu enfrentei também um pouco sem entender, né? E foi. Então, assim, existe isso, né? E sempre quando você vai participar de uma negociação, de uma coisa assim, sempre acha que tem um homem atrás de você, não acha que a ideia é sua. Por muito tempo, eu continuei usando aliança e eu continuei falando que eu tinha um marido. Por muito tempo. Caramba. Sabe? Hoje, não. Hoje, às vezes, eu falo assim, não, eu vou enfrentar. Ainda me dá uma insegurança, sabe? Mas existe isso. Agora, assim, lá na pousada, a maioria é mulher. E você conheceu, né, a Maiara e a Mônica, que são as lideranças, né? Porque eu moro em São Paulo e a pousada no Rio Grande do Norte. Então, assim, as lideranças são mulheres jovens, entendeu? E, assim, eu tenho o maior orgulho de falar. E isso você já foi meio que pensado? Eu vou deixar foi. mulher à frente? Foi pensado. A nossa sensibilidade, o nosso sofrimento e as oportunidades, né? Você poder dar oportunidade para uma mulher ficar numa posição, né, de destaque também. Legal. Né? E que tem homens também, viu, que eu gosto também. Sim. Conheci também vários, gente boa. Uma equipe maravilhosa, por sinal, lá que você tem lá na pousada. Agora você tá pertinho, você pode ir lá de novo. Então, esses dias tava quase... Vai levar a Carol lá. Conhecer. Mas, assim, é muito interessante isso, de você já pensar, né, de deixar uma liderança mulher e tudo mais, e você também vê que você tá dando a chance, que talvez ela não teria em outros lugares, e assumiram e tá levando, né? E eu tenho um orgulho agora maior ainda, porque assim, eu passei o bastão para minha filha mais velha. Hoje a Fernanda é que toca tudo. Né? Eu virei só uma consultora. Deixa eu olhar. Mas ela, então, assim, é um orgulho para mim, né? Porque ela também é uma moça jovem e tá à frente e tá melhorando. Então, assim, isso é muito bacana. Legal. Aí, com isso você vai plantando a semente, né? Por exemplo, você deixou uma mulher lá cuidando da pousada. Então, ela cria um estilo de vida, uma visão, e ela vai passar isso para os filhos, né? Tanto para filho, para o filho, e que sabe o que é o correto, né? Às vezes não dá certo no meio do caminho, mas ela cria uma visão diferente do mundo. Sim, ela tem outra oportunidade. Oportunidade, né? Uma coisa que você falou do filho também, que eu acho que era legal comentar, é assim, a educação que a gente dá para os nossos filhos. Sim. E não é só as filhas, né? Eu acho que a gente tem que educar as filhas, lógico, para não acontecer isso, né? Para, vamos ler esse livro, vamos fazer. Mas acho que os filhos também. E agora eu praticamente tenho um filho, a Carol tem um filho de 10 anos, e eu meio que adotei ele, né? E aí eu converso muito com ele e com ela sobre como nós vamos levar a educação desse menino. Por quê? Para não criar ali um homem abusivo, para não, né, fazer de tudo para que ele chegue ali na adolescência, na juventude dele, uma pessoa legal com as mulheres, né? E saber o que acontece com as mulheres, falando, não, peraí, eu não posso ser o protagonista ou antagonista desses, né, relatos, eu quero ser o cara que vou estar ajudando e não... Então, eu acho que isso também é interessante, né? Eu bato muito nisso, minha cabeça fica batendo nisso depois de tantos relatos, depois de várias conversas com você, principalmente assim, que falei, cara, a gente tem que educar os filhos. E assim, Marquinhos, essa questão da educação é exemplo, né? Então, assim, hoje a informação está na palma da mão. Então, assim, o filho da gente, ele vai ler de tudo. Mas o exemplo que você vai dar no dia a dia é o que ele vai seguir. Porque o que fica gravado é o que ele está vendo todos os dias. Sim. Né? Agora, exercício físico. Tudo que você faz todos os dias, você tem um resultado. Então, se você tratar bem a Carol, né? Tô dando exemplo, você deu exemplo. Se você for um cara bacana, cooperativo, é isso que ele vai levar para a vida dele. Que o homem pode ser essa pessoa. Né? Não adianta você falar, olha, tem que tratar bem a mulher. Se você chega em casa e não faz nada, não só coisas, né, as tarefas, mas eu falo assim, tratar bem, aquela coisa. Né? São as nuances, né, gente? Ele vai olhando, ele fala uma coisa, mas faz outra. E aí fica meio, né, destoa, né? Exatamente, eu tento falar isso, falo muito em casa agora, né, tô morando lá em João Pessoa,
tento passar isso muito para minha filha, porque minha filha tem 2 meninos. Falo, ó, esses 2 rapazes aí, eles têm que crescer com o pensamento. Mas é como você falou, não adianta a gente só falar, ó, faz assim, não faz assim. Isso não existe mais. Antigamente que era assim, né? O Decorar. avô da gente pegava a varinha, faça isso. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas hoje não. Hoje as O crianças... meu menino mais velho, do meio, né? Ele tá sofrendo com o relacionamento dele. E de chorar. Meu, para com isso, cara. 19 É a anos. idade. 19 anos. Para com isso, meu. Vai lá, mostra a sua versão. Fala assim, ó, eu quero assim, assim. Mas ele... O mais interessante, ele já não gostava da menina antes. Não. Ele criticava ela. Ela é conhecida do nosso. Ele criticava ela. Não suporta ela. E não suportar... A família dela não vai ver isso aqui. Não suportar... Não suportar já faz um ano que eles estão Tá juntos. junto. Mas fica na treta, cara, mas toda isso aí é semana. charme, isso aí é charme. Complicado. E ele chora. É charme. Eu não gosto. Daí do fundinho É. Mas conversa porque também não é saudável, né? Não é. Uma coisa que te faz chorar, acho que a gente tem que ver onde que tá aí, né? Exatamente. Tá. Tem que achar o... Tem que ter as conversas, né? que tá machucando. E eu até dei um caso pra ele, por exemplo. Eu tive uma namorada que, antes da minha esposa, que eu trabalhava na empresa, então eu pegava o ônibus 10 para 5 da manhã. Ou seja, você tem que dormir cedo. Só que eu sou da galera da balada, então quando eu conheci ela, eu larguei a mão da balada, tudo, né? De festa, de evento que eu fazia e tal. Só que assim, eu saía da casa dela 8h30, 9 horas da noite, eu ia embora dormir, e ela ficava. 9h15 ligava no telefone fixo, 9h20, 9h30, 9h40, 9h50. E eu tinha que atender. O telefone fixo era no meu quarto. Meu Deus. Porque se eu não atendesse, eu tava pra rua. E aí, que hora que eu durmo? E foi pesando. Mas um dia eu cheguei atrasado. Né? Um dia eu cheguei atrasado do trabalho, outro dia eu nem fui, acordei tarde, falei, quer saber, hoje não vou, não dormi nada. E aí, uma hora eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Não. Ninguém merece. Tá vendo como, disso, né? também tem a mulher tem o inverso, que né? o homem faz isso, né? Fica ligando, fica mandando mensagem. Quero saber onde você tá. Mas tem mulher também, né? Mas se dependendo do homem que eu fosse, eu poderia chegar um dia nervoso lá e bater nela. Então, sim, mas também não justifica. Não justifica, mas se você é mais agressivo, com certeza. Mas daí ela ia sacar, ela não ia fazer isso e ela já ia pular para outro. Não, porque eu quero um que não bata. Eu quero um que não bata. Mas é complicado. Esse bate-papo nessa prosa é muito importante, sabe? Sim. Que ela atinge várias pessoas, que as pessoas consigam extrair, né, a mensagem principal, né, disso tudo, né? E 2 homens dando oportunidade, né, para uma mulher falar e tocar nessa ferida, né? Que é tão dolorida e é devastadora. A violência doméstica, ela atrapalha gerações. Sim. Ela impede, né? Ela tira talentos de circulação. Então, assim, é um problema seríssimo, né? Tão deprime, sério. né? Deixa pessoas... Muito. Famílias, né? Porque imagina... É uma desestrutura e uma destruição, né? Porque, assim, muitos homens não sabem lidar com a violência que seu ente querido está passando. Você não sabe o que fazer. O que você vai fazer? Né? Então, assim, busca ajuda, conversa, né, para poder conseguir sair. E assim, você falou de dar espaço, até tem uma menina também que apresenta com a gente tudo, mas a gente gosta desse assunto, não que a gente goste desse assunto. Nem queria estar nesse assunto. Não queria nem ter esse assunto aqui, mas como a gente sabe que é um assunto muito importante para a família, para as pessoas, a gente sabe quem assiste, então a gente sempre traz, né, a gente já trouxe uma menina de São José que veio relatar um problemaço com a família inteira, né, que o cunhado matou a irmã e a mãe. A irmã e a mãe, por causa dessas coisas. Então, ela trouxe essa história aqui, foi bem chocante. Então, assim, acaba sendo necessário, infelizmente, né? Mas sendo necessário a gente ter esses papos para realmente, mostrar para as pessoas. Atingir alguém, né? Atingir. Porque se uma pessoa ouvir, se identificar e a gente salvar, conseguir, já tá exatamente. Ótimo, né? E faz parte do nosso projeto do podcast. Quando a gente falou, vamos fazer um podcast, a gente queria falar assuntos assim que ninguém fala. Porque é legal você levar influência, ganhar bastante curtidas, as coisas, mas não é assunto que interessa. A gente quer aquele que vale uma prosa. Então a gente já falou de câncer infantil, já falamos de feminicídio no caso dessa menina, todo tipo. São assuntos assim que não gera
like, né? Curtidas. Exato. Mas é assunto que uma pessoa que escuta e vê fala assim, é o que eu tava precisando. É um serviço, até uma prestação de serviço, né? É o que eu tô muito... precisando ouvir. Pronto, já salvamos uma Exatamente, pessoa, já estamos felizes. Exatamente. E a gente tem que ter isso, né, Sim. gente? A gente tem que ter, né, essa parte que eu falo do social, tem Do que social. existir no ser humano. Se cada um fizer um pedacinho, Sim. já sei, né? A gente seria ajuda bem, né? maravilhoso, A gente ajuda bem a vida de todo mundo. E a nossa, já não né? atrapalha. E a nossa, E a porque nossa. isso alimenta tanto, né, gente? Né? Se a pessoa não estiver bem. Para terminar, o livro a gente consegue comprá-lo? Então, eu não fiz o lançamento ainda, porque Tá. ele foi, né, a gráfica me entregou em dezembro, eu vou fazer o lançamento dele em fevereiro, viu, Carmolítia? Exato. E aí a gente vai organizar e aí em breve eu dou mais notícias. Mas quem quiser, né, comprar essa pré-venda, né, pode entrar em contato comigo direto. Arroba Heloísa Paranhos. Heloísa Paranhos, coloca. Show. A edição pede pra edição. Os meninos são Elô! Que delícia, hein, gente? Passou Nossa, e a gente... é um assunto pesado e foi leve. Não, mas foi maravilhoso. Eu sabia Que prosa gostosa. Assim. Eu sabia que ia ser assim. Desde o começo que a gente trocava nossas ideias. Você é muito especial, né, Marquinhos? Eu gosto muito de você. A gente já... Não foi porque você salvou a minha vida, não. Então, salvei a vida dela. Não sei nadar, mas salvei a vida dela na praia. Não, viu, Marquinhos? Caramba, que loucura. Você já viu que já tinha, né? Havia assim um bem-querer. Mas, graças a Deus, estamos aqui para contar a história, para dar risada agora. Amém. Porque no dia foi tenso. pesado, foi no dia e depois nos dias, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas 2025 vem aí, cheio de coisa boa. Cheio de coisa boa. Cheio de novidades, vamos em frente. Bora enfrentar. Muito obrigado, Elu. Obrigado, meninos. Seja Obrigado, Fábio, foi um prazer te conhecer. Bora lá. Tô sempre às ordens, viu? Tá ótimo. Obrigado, galera. Valeu. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!